Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real, retirada do Reddit. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, para deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você pensa que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. Bem, vamos lá? O caixão na estrada. Meu nome é Sara e eu moro em São Leopoldo, Minas Gerais. Escrevo porque eu gostaria de contar, gostaria de fazer um relato do que aconteceu com meu avô. O vô Arnaldo, quando ele ainda era mais novo, e desde que aconteceu esse fato, ele conta para todo mundo e diz que a partir daquilo que aconteceu ele mudou. Ele se tornou outra pessoa. Nas reuniões em família até hoje ele gosta de contar com a mesma cara de assombrado, com a mesma cara de assustado. E aliás, não tem quem não fique com medo. Da maneira que ele fala, do jeito que ele se expressa e com as feições que ele fica, quando ele conta esse fato, todo mundo fica apreensivo, tenso, nervoso. O fato aconteceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Volta Grande. Meu avô na época tinha 19 anos e o que eu vou contar aconteceu na época da Quaresma. Época em que os antigos acreditavam ser repleta de superstições. Época de acontecimentos assombrosos. Os antigos, eles temiam muito a Quaresma. O lugar onde meu avô morava era distante da cidade, bem distante, e na verdade a família quase nunca precisava ir à cidade, só em último caso mesmo, e uma vez ou outra no mês. Um dia, o meu avô foi convidado para ir no almoço de casamento de uns conhecidos dele. Esse almoço ia ser num lugar muito, mas muito longe. Coisa de ir andando a cavalo por mais ou menos umas 2 horas, e sem parar. E não tinha mais de um caminho não, viu? A estrada era única, a estrada era uma só, que ligava a propriedade onde meu avô era dono até o lugar onde ia acontecer esse almoço de casamento. Nesse dia, minha bisavó ainda falou para ele: "Meu filho, por Deus, não sai não. Não é bom sair nessa época de Quaresma. A gente ouve tanta história que dá medo." No que meu avô respondeu para a mãe dele: "Para com isso, mãe. Eu não tenho medo de nada, eu não acredito nessas coisas, não. Não vou deixar de ir no almoço de casamento de uns amigos por umas superstições bobas como essas. Esse negócio comigo não, de Quaresma, de meia-noite, comigo não tem nada disso não, viu, mãe? Pode ficar tranquila." Meu avô sempre foi muito teimoso. Se arrumou todo, vestiu inclusive um terno e engraxou o seu único sapato, porque na roça se usava era um botinão. Mas nesse dia ele engraxou o sapato, preparou-se e sentiu uma voz dentro dele que dizia: "Vai de chapéu, vai de chapéu, peça o chapéu pro seu tio, peça o chapéu pro seu tio." Sabe, uma voz sinistra. "Vai de chapéu, peça o chapéu pro seu tio." Porque o meu avô na época usava chapéu na roça, mas era chapéu de palha. E o meu tio usava um chapéu já desses de feltro, chapéu mais elegante. Então, ele falou com o tio emprestou, pegou o chapéu, colocou o chapéu na cabeça, pediu a bênção para a mãe e, como sempre fazia, montou no seu cavalo e partiu, no sol quente, rumo à esperada festa de casamento. Ele, meu avô, já tinha andado bastante, estava praticamente no meio do caminho e queria se esticar um pouco, se espreguiçar um pouco, quando viu um boteco. Resolveu dar uma parada no boteco. Ah, foi bom demais. Sabe, poder esticar as pernas, poder esticar o corpo. E no boteco encontrou sem querer velhos amigos de escola
que, animados, logo o chamaram para tomar uma cachaça com eles. Eles estavam empolgados porque ali naquele boteco era ali mesmo que era fabricada a cachaça. Era ali mesmo o alambique. Queriam muito que meu avô experimentasse aquela pinga. Disseram: olha, é fabricada por nós mesmos aqui. Meu avô foi firme por um tempo. Recusou, mas acabou aceitando a primeira. E depois que você toma a primeira, aí já emenda com a segunda. Come um queijinho, come um petisco, toma mais uma, mais outra. Alguém está jogando dominó, alguém vai jogar um baralho, mais outra dose de cachaça. Bom, ele tinha um casamento. Meu avô tinha que ir no almoço de casamento. Ele foi convidado para ir no almoço, mas a conversa ali com os amigos estava muito boa. E toma mais uma, toma outra. Estava tão boa que ele não viu a hora passar. De repente, já eram 7 horas da noite quando ele percebeu que estava escuro lá fora. O casamento era na hora do almoço. E quando ele resolveu sair, ele viu que a estrada estava um verdadeiro breu. Escura que não dava para ver quase nada. Os amigos então insistiram para que ele ficasse até o amanhecer. Sair nessa escuridão, Arnaldo, é muito perigoso. Fica por aqui, dorme aqui, sai amanhã cedo. E eles começaram a dizer: não vai não, fica. Essa estrada tem coisa do outro mundo. Todo mundo sabe, todo mundo conta a história dessa estrada, principalmente nessa época de quaresma. Fica por aqui, vai embora amanhã cedo. Mas meu avô, sempre teimoso, ainda meio alterado pela bebida, disse: eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de assombração, eu não tenho medo de nada. E eu tenho um berro aqui na minha cintura, que se aparecer alguém na minha frente, eu meto o chumbo. Assim mesmo os amigos tentavam demovê-lo da ideia de ir embora, mas não quis ficar. Montou no seu cavalo e, já meio tonto da bebida que tomou a tarde toda, pegou a estrada. E para o casamento já não dava mais, era no almoço, agora já estava de noite, então o jeito era voltar para casa. E foi o que ele fez. Já estava na metade do caminho de volta para casa, quando sentiu um arrepio e um gelo em sua espinha. Sabe aquela coisa gelada nas costas? Mas ele olhou para de um lado, olhou de outro e não viu absolutamente nada. A lua iluminava muito pouco. Havia basicamente nuvens no céu e a lua não estava cheia. Então, com nuvens no céu e a lua não sendo cheia, iluminava muito pouco mesmo. Dava para se ver muito pouco, a uma certa distância. Até que ele viu uma moça vindo em sua direção. Uma moça que ele nunca tinha visto ali na região, sendo que lá todo mundo se conhece ou todo mundo se conhecia. Ela usava uma camisola bem grande e suja, mas meu avô não conseguiu distinguir se aquela camisola que ela usava estava suja de lama, de barro ou coisa parecida, ou se era sangue. Mas o que ele lembra é que a moça, ao passar por ele, deixou um rastro de um cheiro forte, um cheiro ruim. E ele, como sempre bem educado, disse a ela boa noite, e ela não respondeu, andando com a cabeça pendente de um lado e olhando para baixo. Então imagine, a moça passa, a cabeça pendendo de um dos lados e olhando para baixo. Não falou nada, não respondeu o boa noite que meu avô deu. A passar por ele, olhou para ver quem era essa moça, quando a cabeça dela virou então 180 graus para olhá-lo. Algo assustador. Ela ficou com o rosto assim para trás, ela virou tanto o pescoço que ela ficou com o rosto para trás. Nesse momento, vovô admite. Ficou com medo. Ficou com muito medo. Não era normal aquilo, não era normal. E quando ele se distraiu e olhou novamente para trás, a moça já havia desaparecido. Ele, então, com sua espora, tentou fazer com que o cavalo agora disparasse, porque agora ele já estava com muito medo e até o efeito da bebida passou. Ele, que estava meio bêbado, já não estava mais nem bêbado, já ficou bom.
Ele mete a espora no cavalo. Ele mete a espora no cavalo com toda a força, porém aconteceu um fato. O cavalo empacou. O cavalo não saía do lugar, o cavalo não ia, e ele, com aquele medo, ele assustado com aquilo, meteu a espora no cavalo e o cavalo não saía do lugar. Foi quando de repente ele viu um caixão na estrada. O cavalo não ia, o cavalo simplesmente parou, e por mais que ele enfiasse a espora no cavalo, o cavalo não saía do lugar, e ao contrário, começou a relinchar, começou a empinar, empinava, inchava. Meu avô, desesperado com aquela cena, pegou o revólver e tentou atirar na direção do caixão, mas, por incrível que pareça, a arma não funcionou e ele tentou uma, tentou duas. Não havia o que fizesse aquele revólver disparar. Estava carregado, nunca tinha falhado. Todas as vezes que ele usou aquele revólver, ele funcionou. Agora simplesmente não funcionava. Sem saber o que fazer diante daquela situação desesperadora, ele se lembrou de fazer uma oração. No desespero ele grita, ele clama por Nossa Senhora, que ela o ajudasse, que ela o livrasse daquele perigo, que ela viesse e o protegesse naquela situação. Quando então um vento veio e levou o seu chapéu embora. O chapéu que não era dele, o chapéu que emprestou do tio. Chapéu diferente, chapéu bonito, chapéu elegante, para ir lá na festa do casamento que ele acabou não indo. Agora vem um vento, não se sabe de onde, e de repente levou o chapéu do tio embora e jogou longe, desapareceu. De dentro do chapéu caiu um papelzinho. O papel tinha uma oração, e de um lado a imagem de Nossa Senhora. Uma oração que o tio costumava deixar dentro do chapéu, colado no chapéu, e que agora, com o vento, o chapéu foi jogado fora e a oração caiu ali. Foi então que, por um milagre, o caixão desapareceu, e sem que meu avô fizesse nada, o cavalo, de repente, saiu em disparada igual a um foguete. Quando chegou em casa, todos dormiam. Então ele entrou no seu quarto, porém, quem disse que meu avô conseguia dormir? Ainda estava assustado com tudo que ele havia presenciado, com tudo aquilo que ele tinha testemunhado, mas o pior iria acontecer no dia seguinte. Assim que o dia amanheceu, apareceu uma moça. Sim, apareceu uma moça trazendo o chapéu que meu avô havia perdido naquela confusão toda da noite. A moça chegou e perguntou de meu avô Arnaldo. Meu avô foi falar com ela e ela disse que veio trazer o chapéu. Meu avô se assustou. Que moça é essa? E como ela sabia? E perguntou. Quem é você? Como você encontrou esse chapéu? Ela olhou bem para o meu avô e não respondeu nem quem era e nem como encontrou o chapéu. Ela só perguntou, você não se lembra? Arnaldo, você não se lembra? Nessa hora o meu avô deu um pulo para trás. Marilda! Marilda! Meu avô não teve mais dúvida, era ela mesma. A quem ele tinha prometido mundos e fundos, a quem ele tinha prometido o amor eterno, a quem ele tinha prometido casamento, porém abandonou, deixou ela desesperada, que infelizmente cometeu a loucura contra sua própria vida. E naquela noite em que vovô vinha para casa na metade do caminho, era ela com a cabeça pendendo de um lado, olhando para baixo, que passou por ele com aquela camisola com a qual foi sepultada, suja de lama ou de sangue? Agora ele sabia, era de sangue, e agora de manhã ela veio lhe trazer o chapéu. Era ela, Marilda, a quem ele prometeu tudo, até mesmo o casamento. Porém, a abandonou, e ela no desespero tentou contra a própria vida. Infelizmente, só que agora veio lhe trazer o chapéu, para lembrá-lo que mesmo não estando mais viva, ela não o esqueceu, nem depois de morta. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Uma história bem macabra de Quaresma. Eu, particularmente, não tenho medo da Quaresma, mas respeito. E é isso, pessoal.
Obrigada e tchau, tchau.